Olá, meus irmãos e amigos, nós vamos dar sequência ao ensino bíblico a respeito das profecias do tempo do fim. Nós estamos gravando isso aqui ao vivo, mas tivemos problemas de conexão, tanto do Wi-Fi quanto do 4G não estavam funcionando, travou completamente. Então, aqueles que estavam prontos, esperando a gravação ao vivo, nós pedimos perdão por esse momento que teve essa dificuldade, mas estamos gravando para depois então postar nas redes sociais, então Facebook, Instagram e no YouTube também, através dos canais então da Família da Fé. Mas eu quero dar sequência. Na semana passada eu estava falando a respeito de Mateus capítulo número 24, que é o sermão profético que o Senhor Jesus Cristo falou aos seus discípulos a respeito do tempo do fim, antes da vinda do seu reino. E ele fala em Mateus 24, versículo 6, dizendo: certamente vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerras, mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, estou falando sobre guerras entre as nações, como também ele fala, se levantará reino contra reino, e aí ele está falando do espiritual, do reino das trevas, lutando contra o reino da luz. E haverá também fomes, epidemias, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, essa palavra profética, e eu estava mencionando também, que nunca aconteceu como tem acontecido nos dias atuais, quando estão se levantando muitos falsos cristos. Então, eu mencionei alguns nomes, como Jesus falou em Mateus 24, que se levantarão falsos cristos e falsos profetas. E então, isso não aconteceu anteriormente na história da humanidade, mas nós vivemos dias tais que muitos cristos, para salvar o mundo, dentro dessas crises econômicas, financeiras, do caos social e também das epidemias que estão acontecendo, como nós estamos vivendo agora, este tempo do coronavírus em todas as nações. Então, vai se levantar alguém que vai trazer uma solução. E este verdadeiramente será o anticristo. Mas no primeiro momento, muitos falsos cristos têm se levantado. Então, por isso, nós estamos vendo cada vez mais o cumprimento das profecias bíblicas antes do tempo do fim. E nós queremos falar um pouco mais a respeito desse tempo que o Senhor Jesus Cristo mencionou e que então nós vamos entender a respeito do que está acontecendo nos dias atuais. Quando ele fala a respeito desses princípios das dores, ele fala que o amor vai se esfriar de quase todas, as pessoas vão se trair, se odiar, e também será pregado o evangelho do reino para todas as nações, e então virá o fim. Em Mateus 24, 15, o Senhor Jesus Cristo fala da seguinte maneira: quando vocês virem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, assentado no lugar santo, quem lê, entenda. Então aqueles que estiverem na Judéia, fujam. E ele começa a falar, depois de Mateus 24, 21, ele fala assim: haverá um tempo de grande tribulação, como nunca houve, nem haverá jamais. Então, quando Jesus está falando a respeito deste tempo de dores, e depois da manifestação do assolador assentado no lugar santo, ele está falando da pessoa do anticristo, com um período de grande tribulação que haverá sobre todas as nações da terra. Então, primeiro era o princípio das dores, com muitos acontecimentos, muitas catástrofes, mas depois virá um tempo pior ainda, quando o anticristo estiver governando, estará então estabelecendo um reino de opressão sobre todas as nações. As pessoas vão ter que receber uma marca para poder comprar ou vender. Ele vai estar fazendo sinais e prodígios para enganar, se possível, fosse até os próprios eleitos, como Jesus também falou em Mateus 24. Mas o Senhor Jesus Cristo menciona o profeta Daniel, e ele fala: quando vocês virem o abominável da desolação assentado no lugar santo, o anticristo assentado no templo em Jerusalém. Por isso, nós temos que voltar para entender quando se dará o início do princípio das dores, o tempo que nós estamos vivendo, quando que haverá a manifestação do anticristo. Então temos que voltar às profecias de Daniel. Em Daniel capítulo número 9, nós vamos falar a respeito da profecia das 70 semanas. É um texto que é bastante conhecido, todas as pessoas que já leram ou ouviram pregações a respeito dos fins dos tempos ou da escatologia, com certeza se depararam com essa profecia das 70 semanas, que está em Daniel capítulo 9, versículos 24 a versículo 27. Mas para nós entendermos o que foi orado, o que foi a resposta da oração, nesses versículos que eu mencionei, eu queria mencionar só um pouco do pano de fundo histórico, é que
A cidade de Jerusalém tinha sido destruída, o templo de Jerusalém tinha sido destruído, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, porque o imperador Nabucodonosor invadiu a terra de Israel, inclusive levou cativos muitas pessoas, entre eles Daniel com os seus amigos. Então, desde o capítulo 1 de Daniel, a descrição desses fatos. E Daniel foi levado junto com seus amigos à corte do rei. Ele foi apresentado lá para, junto com outros sábios, conhecerem as ciências babilônicas e assistirem ao Palácio Real. E dentro dos acontecimentos, Daniel foi colocado inclusive como primeiro-ministro do Império Babilônico. Então ele estava ali como um homem de confiança de Nabucodonosor. E Nabucodonosor teve sonhos e teve visões proféticas e uma série de coisas falando a respeito dos fins dos tempos também, até a vinda do reino de Cristo. E mesmo assim o povo de Israel então estava debaixo daquele cativeiro, e 70 anos aconteceram de cativeiro babilônico sobre a terra de Israel. E passou esse tempo de 70 anos e entrou um novo império, o Império Medo-Persa. E é isso que Daniel começa a relatar no capítulo de número 9, quando ele diz: no primeiro ano do rei Dario, da linhagem dos Medos, que foi estabelecido o rei sobre o reino dos caldeus babilônicos. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias de cativeiro babilônico eram de 70 anos. E então, claro, ele estava esperando a restauração do reino de Israel, que acabasse aquele cativeiro, mas veio um outro império causando opressão sobre o povo de Israel. Então, a partir do versículo 4 de Daniel capítulo 9, ele começa a orar a Deus para pedir que Deus usasse de misericórdia com aquele povo de Israel, com a cidade de Jerusalém, com o templo que estava assolado, porque eles estavam debaixo do cativeiro há muitos anos. E então ele começa a orar, e naquele momento que ele estava orando, ele começa a reconhecer o motivo pelo qual eles estavam debaixo daquele cativeiro, estavam debaixo de opressão. Porque ele fala: porque nós pecamos, nós, eu, os meus pais, os reis, os príncipes, os sacerdotes, todos nós pecamos e fizemos aquilo que era mal perante os teus olhos. Então o Senhor é justo de trazer sobre nós a condenação dos nossos pecados e este cativeiro, e nós temos que corar de vergonha por causa das nossas iniquidades e por causa das nossas transgressões. E então, mesmo confessando os seus pecados, então ele começa a pedir misericórdia para o Deus de Israel, para que Deus possa restaurar o reino de Israel, mas tirando-os do cativeiro. Então eu vou ler a partir do versículo 16 até o versículo 19, essa parte final da oração de Daniel, quando ele diz assim: ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos aqueles que estão ao redor de nós. Então, ele reconhecendo que o salário do pecado é morte, que por causa das transgressões que foram executadas pelos antepassados, eles viveram debaixo daquele cativeiro e ainda estavam debaixo de opressão. Versículo 17, ele continua dizendo: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Então ele ora falando a respeito do templo, do santuário de Deus que estava na cidade de Jerusalém, que estava destruído. E ele então pede que Deus resplandeça o seu rosto, olhe para aquele lugar e pudesse então haver uma restauração do templo e da cidade de Jerusalém. Versículo de número 18, ele diz: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas fiado em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então ele reivindica a misericórdia de Deus, pede que Deus realmente, por amor do seu próprio nome, possa então resplandecer o seu rosto e restaurar aquela nação que estava destruída debaixo de cativeiro. Então
O motivo de oração era bem específico: a cidade de Jerusalém, o templo assolado e também a nação de Israel que estava consumido debaixo de opressão. E enquanto ele estava orando, e ele orou até esse versículo 19, então veio o anjo Gabriel trazendo a resposta da oração para Daniel, e aí então ele profetiza a respeito de um tempo de restauração, que era a solicitação da oração de Daniel. E a partir do versículo número 24, Daniel 9, 24, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Israel e sobre a tua santa cidade Jerusalém. Então a profecia é endereçada especificamente para a nação de Israel, para a cidade de Jerusalém e para o templo que estava assolado na cidade de Jerusalém. Ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre a sua cidade e sobre o teu povo. E ele fala que o fim dessas 70 semanas, esse período profetizado, tem como objetivo, e ele continua dizendo, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Então está falando de um tempo que não aconteceu ainda. Essa profecia não está cumprida, porque ainda existem pecados, ainda existem transgressões, não existe justiça eterna. Está falando da vinda do reino de Cristo para governar na cidade de Jerusalém e governar sobre todas as nações, como Zacarias capítulo 14, versículo 8, começa a falar que o Senhor será rei sobre toda a terra, e na sequência do texto fala que as nações terão que subir ano a ano para adorar o rei na cidade de Jerusalém e para celebrar a festa dos tabernáculos, porque o rei Jesus, que hoje está no céu à direita de Deus, vai voltar e vai pisar o Monte das Oliveiras e vai ser rei sobre toda a terra, não somente sobre a cidade de Jerusalém e sobre a nação de Israel, mas nesse texto de Zacarias 14 fala que todas as nações, ano a ano, vão ter que subir a Jerusalém para adorar o rei e para celebrar que o rei tabernaculou, habitou entre nós mais uma vez, uma primeira vez como o cordeiro que tira o pecado do mundo, e agora, numa segunda vez, ele vai estar governando como leão da tribo de Judá e vai ser o rei sobre toda a terra. Então, desta forma, aqui está falando a respeito disso, um reino de justiça, com o fim dos pecados, a expiação das transgressões. E ele fala inclusive, Daniel 9, 24, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o lugar onde Deus se manifestava com a sua presença no templo em Jerusalém. É o lugar onde estava a Arca da Aliança, e Deus se manifestava entre os querubins que cobriam aquela arca. Então está falando da unção do Santo dos Santos, que é o reconhecimento e a manifestação do Deus Todo-Poderoso entre os homens, tabernaculando entre os homens, porque Deus vai voltar com Jesus Cristo para governar e ser o rei de toda a terra. Mas ele fala algo mais, ele fala também para selar a visão, para selar a profecia. Antes da vinda do reino, a palavra profética de Joel, repetida por Pedro no Pentecostes, em Atos capítulo 2, é que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, os filhos e as filhas vão profetizar, os jovens terão visões e os velhos sonharão, e até sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Palavras do apóstolo Pedro referindo-se à profecia de Joel capítulo 2. E ele fala então que antes da vinda haverá multiplicação de visões, multiplicação de palavras proféticas, de sonhos proféticos. E aqui há uma palavra contrária, vai selar a visão. Não vai ter mais visões e nem mais profecias. Por quê? Porque o Rei Jesus vai estar governando. Não precisamos ter visões proféticas, porque nós veremos a Cristo Jesus face a face, veremos como Ele é governando sobre a cidade de Jerusalém e sobre todas as nações. Não haverá necessidade mais de profecias, porque nós ouviremos a voz de Deus, a voz de Cristo Jesus, governando e dando ordens ao caos das nações para restaurar todas as coisas. Então, está falando do cumprimento das 70 semanas, quando Jesus Cristo governar sobre todas as nações da terra e estiver pessoalmente aqui estabelecendo esse reino de justiça eterna. E essa profecia, que não se cumpriu ainda, ela teve um princípio, e no versículo 25 ele fala: sabe e entende, desde
desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que estavam destruídos nesta época pelo Nabucodonosor, pelo imperador babilônico. 70 anos antes, ele tinha invadido a terra de Israel e destruiu aquela cidade, destruiu o santuário, e o santuário estava assolado, como Daniel orou no versículo de número 17. Mas haverá tempos de restauração, e ele falou assim: há uma restauração, e desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Entendam que não é para restaurar o templo neste momento, era para restaurar a cidade, porque Esdras esteve recebendo a liberação e começou a reconstruir a casa do Senhor. Então nós lemos isso no livro de Esdras, mas depois, anos mais tarde, com a presença de Neemias recebe a informação que a cidade estava destruída, que as suas portas estavam queimadas a fogo, e ele era copeiro do rei, no 20º ano do rei Artaxerxes. Ele recebe essa notícia e ele pede a ordem para o rei, para que ele estivesse então restaurando a cidade de Jerusalém. E desde essa época, quando ele recebeu essa ordem, aconteceriam então, como está descrito aqui, desde a ordem até o Messias, o ungido, o príncipe, que é o ungido de Deus, o príncipe da paz de Israel, Jesus Cristo. Ele está falando 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele divide um tempo de 7 semanas e depois mais 62 semanas, totalizando 69. E um período primeiro de reconstruções em tempos angustiosos, e depois mais 62 semanas até que o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, aparecesse para se manifestar ao mundo. Ele fala desse período de 70 semanas com 69 semanas cumpridas até a vinda de Cristo. E é importante salientar que quando fala 70 semanas, ele fala de um termo em hebraico, são 70 setes. E quando ele fala 70 semanas, são 70 setes. Da mesma forma que esse termo é usado no livro de Levítico, capítulo número 25, versículo 8, quando então tem uma ordem de uma lei que Deus estabeleceu, o ano do jubileu, que ele fala assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que as 7 semanas de anos serão 49 anos, até a entrada do 50º ano, que é o ano do jubileu, quando havia perdão de todas as dívidas e cada um voltava à posse da sua herança. Da mesma forma, como aconteceu no Levítico 25, das 7 semanas, aqui são 70 semanas de anos, e por isso 69 semanas vezes 7 anos são 483 anos judaicos. Não é o calendário solar que nós usamos, o calendário gregoriano, mas aconteceu desde a ordem que Neemias recebeu no capítulo 2 até a manifestação de Cristo. Aconteceram 483 anos, quando Cristo veio se manifestar, não nascendo em Belém da Judéia, mas entrando na cidade de Jerusalém, aclamado como rei, como está descrito em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 28. Jesus estava em Betânia, manda 2 discípulos seus irem até ali aos arredores da cidade para pegar um jumentinho. Ele montou naquele jumento e então começou a descer em direção à cidade de Jerusalém. E a multidão estava ali vendo Jesus entrando, montado naquele jumentinho, e começou a clamar: Hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Naquele momento ele estava sendo aclamado como rei, e naquele dia ele estava cumprindo uma profecia a respeito do Messias, que está em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz que o rei ia entrar humilde na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Então o rei entrou humilde na primeira vinda, e cumprindo aquela profecia, exatamente naquele dia estavam se cumprindo as 69 semanas de anos, 483 anos, exatamente como estava profetizado. E aí, Lucas 19, 38, exatamente tem essa saudação: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E aí, no versículo 42 de Lucas 19, Jesus, vendo a cidade, chorou sobre ela e disse: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que é devido à tua paz,
mas agora isso está oculto aos teus olhos. Então Jesus faz menção deste dia em que Jerusalém poderia reconhecer que o príncipe da paz estava entrando lá, né? Mas exatamente naquele dia estava se cumprindo literalmente os 483 anos desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E aí entra um detalhe muito importante, é que faltou então uma semana, 69 se cumpriram até a entrada de Jesus em Jerusalém, cumprindo Zacarias 9:9. E faltou uma semana, isso quer dizer que 7 anos depois da morte de Cristo, quando ele entrou em Jerusalém, ele foi julgado, foi sentenciado à morte de cruz. 7 anos depois, deveria talvez estabelecer-se o reino, Jesus voltar para governar sobre todas as nações de Jerusalém. Mas não foi isso que aconteceu. O reino de justiça, o fim dos pecados, não vieram 7 anos depois. Estamos vivendo desde aquela época um intervalo entre a 69ª e a 70ª e última semana, quando então o rei vai voltar para estabelecer o seu reino no final dos últimos 7 anos. E é isso que fala o versículo de número 26, e depois vamos entrar especificamente no versículo 27, que é o tempo do princípio das dores que Jesus mencionou em Mateus 24:15, quando o abominável da desolação, o anticristo, se assentar no santuário de Deus. Daniel 9:26, ele fala assim: depois das 62 semanas, as 7 primeiras de reconstrução em tempos angustiosos, depois mais das 62 semanas, será tirado o Messias, será cortado o ungido. Está falando da morte de Cristo, exatamente como aconteceu. Entrou em Jerusalém e foi morto. E diz: não será mais, já não estará, porque Jesus morreu e ressuscitou e não está mais entre nós, tá? E diz: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, ou com um dilúvio. E até o fim haverá guerras e desolações estão determinadas. Então, só para exemplificar a respeito desse intervalo de tempo entre a penúltima e depois a última semana da profecia de Daniel 9:27, é que estamos falando que depois do morto ungido haveria a destruição da cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém não foi destruída imediatamente após a morte de Cristo, e 7 anos depois Jesus voltou, estabelecendo o reino de justiça. A cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70 pelo imperador romano Tito, que invadiu a cidade, e a cidade ainda foi destruída, e o templo foi destruído também, novamente, e até os dias de hoje a cidade está reedificada, mas o templo em Jerusalém não foi restaurado ainda. Somente existe o muro exterior, o muro das lamentações, onde os judeus estão ali orando todos os dias e pedindo a restauração do reino de Israel e a vinda do Messias, do Salvador, para que então o reino de Israel seja restabelecido sobre todas as nações. Então, houve esse intervalo de tempo para a destruição no ano 70, e ainda vivemos este intervalo, até que no versículo 27 diz: e ele fará uma firme aliança com muitos durante uma semana. Então, os últimos 7 anos, para que a vinda de Cristo aconteça com justiça eterna e com o fim dos pecados, e então ele possa se manifestar como rei sobre toda a terra, começa com uma aliança entre alguém, e no versículo 27 fala ele e muitos, e são muitos de Israel, a quem é endereçada a profecia. Quem é este ele que vai começar a aliança dos últimos 7 anos para vir o tempo do fim? Este ele que está descrito aqui é o príncipe que há de vir, descrito no versículo de número 26. Ele fala assim: depois de morto, ungido já não estará, e ele menciona: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, este ele é o príncipe que ainda não veio e virá para fazer uma aliança com muitos de Israel, né? E muitos interpretam desta forma que este príncipe é um príncipe romano, porque o Império Romano destruiu a cidade e o santuário no ano 70. Então muitos interpretam desta forma: um príncipe romano vai fazer um acordo de paz com Israel. Mas não é isso que está dizendo aqui. Apesar de o Império Romano ter destruído no ano 70, aqui está falando que o povo do príncipe com uma inundação ou com um dilúvio. E a cidade romana, o Império Romano, não foi
foi destruído nenhum dilúvio, não houve dilúvio para destruir nenhum império, muito menos a cidade de Roma. A cidade de Roma foi destruída por fogo. O imperador Nero colocou fogo na cidade de Roma para acusar os cristãos e matar mais cristãos. Então, não está falando do Império Romano, mas ainda de um outro povo, de um príncipe não romano que ainda vai se manifestar para fazer um acordo de paz com muitos, fazer esse acordo, fazer esse pacto com muitos por um período de 7 anos. E também uma outra coisa que fala aqui é o seguinte, que esse período dessa semana de 7 anos, tá? Ele diz assim: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou oblação, e na metade da semana, sob a asa das abominações, virá o assolador, que é o anticristo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre o assolador. Então ele está falando do assolador que Jesus mencionou em Mateus 24:15. Quando vocês virem o abominável da desolação sentado no lugar santo, quem lê entenda, conforme o profeta Daniel falou, Jesus está falando a respeito desse texto, da manifestação do assolador, conhecido como anticristo, e esse anticristo vai se manifestar na metade da semana de anos, na metade dos 7 anos, de um acordo de paz entre um príncipe dos povos, que vai destruir Jerusalém, e muitos de Israel. E nesse sentido que nós estávamos mencionando, né? E uma coisa muito importante também nós mencionarmos é que muitas pessoas pensam que o príncipe vai se tornar o assolador. Quer dizer, o príncipe ele faz um acordo, ele vem como se fosse um homem da paz, e de repente, na metade dos 7 anos da aliança, ele quebra a aliança e vira anticristo, tá? E não é isso exatamente que acontece. Então, apesar desta interpretação, nós precisamos de ler a profecia de Daniel, como Jesus mencionou, para ler e entender a profecia de Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 21 a 23, diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, um homem tirano, perverso, ao qual não tinham dado a dignidade real. Um homem vil, que é o anticristo, que não tem dignidade real porque ele não é príncipe, ele não tem nenhum poder assim, nenhuma realeza. Ele diz, então não tinha dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas ou com engano. E com os braços de uma inundação eles serão arrancados diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Então, Daniel 11, versículo 22, fala a respeito disso, de um homem vil, que não tem dignidade real e que vai quebrar os poderosos da terra e também vai quebrar o príncipe da aliança. E no versículo 23 ele fala: apesar da aliança com ele, ele usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Então são 2 personagens que estão sendo mencionados aqui. Um é o príncipe da aliança, que está falando aqui, e o outro, este homem vil, que vai quebrar o príncipe da aliança. Então isso é uma coisa muito importante, e muitas pessoas falam que este homem, depois, na sequência do texto, no versículo número 31, Daniel 11, 31, fala que ele vai profanar o santuário de Jerusalém, e vai tirar o costumado sacrifício, vai estabelecer a abominação desoladora, que foi a menção que Jesus fez em Mateus 24:15. Então ele está falando deste homem vil que vai entrar no santuário de Jerusalém, vai profanar o santuário de Jerusalém. E muitas pessoas interpretam e falam que isso já aconteceu, que este homem que profanou o santuário de Jerusalém foi Antíoco Epifânio, no ano entre 167 a 165 a.C., que ele profanou o santuário, fazendo um sacrifício de um porco no templo de Jerusalém, exatamente causando uma abominação, que o porco é um animal abominável aos judeus, e menciona a respeito disso. Então, como se não fosse este homem aqui, o anticristo, estabelecendo a abominação desoladora e tirando o sacrifício diário de culto a Deus da cidade de Jerusalém. Mas, na sequência do texto, ele faz guerras, e depois no versículo de número 36, fala que este homem vil passa a ser rei de toda a terra, e fala, ele fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero,
até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então este homem vil vai assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, como o apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, ele fala do homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que é a mesma menção que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 24:15. Quando vocês virem o abominável desolação no lugar santo, como falou Daniel, quem lê entenda. E é esse texto também que Jesus está falando. Está falando a respeito do homem vil, do anticristo, o assolador, tirando o culto a Deus. Então Daniel 9:27 fala sobre isso, Daniel 11:31 fala a respeito disso também, tá? E não é Antíoco Epifânio em 167 a 165 a.C., ainda que ele tenha entrado e profanado o santuário. Por quê? Daniel capítulo 12, na sequência dos fatos, fala o seguinte: e naquele tempo, quando acontecerem essas coisas, se levantará Miguel, o grande príncipe, que levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, e nem haverá jamais. E nesse tempo, o teu povo, Israel, será livre, e todo aquele que se achar inscrito no livro. Então, assim como Jesus falou, Mateus 24:21, que haverá um tempo de grande tribulação, como nunca houve e nem haverá jamais, aqui também Daniel fala a respeito disso, um tempo de angústia que nunca houve desde que houve mundo até aquele momento. E nesse tempo o povo de Israel vai ser salvo. E não aconteceu isso na época de Antíoco Epifânio, porque estava o Império Medo-Persa, depois veio o Império Grego, depois veio o Império Romano, e até que a destruição aconteceu sobre a cidade de Jerusalém no ano 70. Então não houve um livramento naquele tempo, ao contrário, continuou havendo destruições terríveis sobre a nação de Israel. E depois, na sequência do texto, Daniel 12:2 fala: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, o tempo de acontecer a manifestação do homem vil, quebrando os poderosos da terra e quebrando o príncipe da aliança, vai ser no momento em que ele vai estar entrando no santuário de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Daniel 11:31, Mateus 24:15, 2 Tessalonicenses 2:4, é exatamente o tempo quando o Cristo Jesus vai se levantar, e nesse tempo aquelas pessoas que estavam mortas vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Então, Daniel 12:2. Então, este é o tempo do cumprimento da profecia, Os sábios, porém, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Ele está falando sobre a vida eterna e a morte eterna para aqueles que desprezaram ou que não reconheceram o Rei de toda a terra, a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Então, estamos falando aqui desta época, quando então um homem vil vai fazer aliança com o príncipe. Um homem vil que não tinha dignidade real, mas depois passa a ser o rei de toda a terra, que é o anticristo. E ele vai fazer e se engrandecer sobre o Deus dos deuses, falar coisas incríveis, E depois, na sequência do texto, fala a respeito dessas atitudes de guerras que este homem vai ter para assumir o governo de todas as nações. Como também, então, na metade dos 7 anos, fala Daniel 9:27, na metade da semana faz cessar o sacrifício e a oferta de cereais, a oferta de manjares, que o templo vai ser reconstruído, e depois, na metade dos 7 anos, ele vai ser destruído, profanado por esse homem vil. Então, esse homem vil, sob a asa das abominações, virá como assolador, até que a destruição que está determinada no final dos 7 anos se derrame sobre esse assolador. Porque a palavra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, fala que Jesus Cristo vai voltar e vai destruir o anticristo com o sopro de sua boca, vai destruí-lo completamente pela manifestação da sua vinda. Então completam-se os últimos 7 anos, completam-se 70 semanas, o fim da iniquidade vai acontecer, porque Jesus Cristo vai estabelecer um reino de justiça eterna e vai destruir com o sopro de sua boca o anticristo, e vai também pisar
os exércitos das nações na batalha do Armagedon e vai estabelecer, sentando no seu trono sobre a cidade de Jerusalém, o seu reino. Aí em Mateus 25, 31, ele chama os que estiverem à sua direita, as ovelhas, e diga assim: vocês vão entrar agora na posse do reino. E vai dizer para os outros das nações assim: vocês apartai-vos de mim, maldito, porque vocês vão ser lançados para o fogo eterno. Então é o tempo de ressurreição para a vida eterna e para a morte eterna. Então é esse tempo que estamos falando. E então é esta a manifestação do príncipe da aliança e do assolador, com duas pessoas diferentes, tá? E nesse sentido, falando sobre este príncipe da aliança, que não é o anticristo, mas vai ser destruído pelo anticristo, Daniel 11, 31 a 33, 21 a 23, tá? Este príncipe da aliança, ele é de um povo que vai destruir a cidade de Jerusalém, tá? Então é um povo que está fazendo um acordo de paz, um príncipe que há de vir vai fazer uma aliança com muitos, mas na verdade não tinha intenção de fazer paz, né? Ao invés de paz e segurança, haverá repentina destruição. E é o que nós lemos na passagem de Obadias, né, que eu tinha mencionado na última lição, tá? Na última palavra da semana passada. Obadias, capítulo 1, né, capítulo único, fala a respeito da descendência de Edom, que é Esaú, e fala a respeito desta forma que, versículo 6, Obadias 1, 6, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. E o Esaú, em Gênesis 36, gerou descendência e gerou príncipes que formaram várias nações árabes. Então quando fala de Edom, ou de Esaú, ou da descendência, lá de Gênesis 36, fala de várias nações árabes e que estão fazendo violência contra o irmão Jacó, Israel. E fala que os bens de Esaú, os tesouros escondidos nas nações árabes, o petróleo é interessante para todos os poderosos da terra, e fala assim: são esquadrinhados os seus tesouros escondidos. E fala assim no versículo 7, Obadias 1:7, todos os teus aliados te enganaram e levaram você para fora dos seus limites, das suas fronteiras. A palavra aliados, no grego, algumas traduções trazem essa palavra, fala assim: os teus confederados te enganaram e levaram você para fora dos teus limites. E na sequência ele fala: os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem do teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha, e não há em Edom em entendimento. Estamos falando de um príncipe da aliança, da origem islâmica, ou da origem muçulmana, ou dos povos árabes, tá? Fazendo um acordo com muitos de Israel. E dentre esses se levanta um que não tem dignidade real, não é o primeiro-ministro de Israel, não é governador no meio da nação judaica, não tem dignidade real e quebra o príncipe da aliança. E aqui está falando a respeito disso. E uma coisa muito interessante que eu estava falando do versículo 7 é: os teus aliados ou os teus confederados te enganaram. Confederação é uma reunião de dois ou mais estados, né? Estamos falando de uma confederação que então está falando sobre um estado árabe e um estado judeu que habitam como uma confederação. E fala assim, que os teus aliados, os teus confederados te enganaram. Por quê? Porque eles tinham feito uma aliança, mas o homem vil que fez aliança, apesar da aliança com este homem vil, ele usa de engano e sobe e se torna forte com pouca gente, quebra os poderosos da terra e também quebra o próprio príncipe da aliança. Daniel 11, 21 a 23, que eu já tinha lido a respeito disso. E aqui está falando sobre uma confederação, estado árabe e estado judeu, vivendo lado a lado, e o lado judeu quebra a aliança. Por quê? Ele está dizendo aqui, versículo 8, na sequência aqui: não acontecerá naquele dia do Senhor que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estão atemorizados,
para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Então, um dia de vingança, tá? Eles estavam praticando violência, e é isso que fala no versículo 10, Obadias 1:10. Por que eles vão ser exterminados? Por que vai haver uma quebra da aliança? Por que o príncipe da aliança vai ser quebrantado? Versículo 10, por causa da violência feita ao teu irmão Jacó. Então cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Então, uma aliança de paz, mas entre árabes e judeus continua havendo guerra. Falam de paz e segurança, mas não acontece paz e segurança. E é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 1 a 3. Ele fala da vinda do Senhor Jesus Cristo e ele fala a respeito do arrebatamento da igreja. E quando acontecerão estas coisas? Essas coisas acontecerão quando andarem dizendo paz e segurança. Não acontecendo paz e segurança, mas dizendo, porque na verdade, ao invés de dizer paz e segurança e acontecer, uma aliança de paz é uma aliança de paz falsa, porque os lados dos árabes, as nações árabes, os descendentes de Esaú, como está escrito aqui em Obadias 1:10, continua praticando violência contra o irmão Jacó, que é Israel. E por isso é que eles serão exterminados, porque haverá um dia de vingança, uma quebra da aliança, e o anticristo, o homem vil, vai destruir os poderosos e o príncipe da aliança, e vai se tornar rei sobre toda a terra, e vai blasfemar contra Deus, e vai se sentar no santuário de Deus, profanando o santuário, como está escrito nessas profecias. Então ele está falando a respeito disso, e ele diz, no versículo 11, Obadias 1:11, no dia em que estando tu presentes, no dia em que você estivesse na frente do seu irmão Jacó, para fazer uma aliança, no dia que os forasteiros levaram cativo o seu exército, e a palavra aqui exército era traduzida do hebraico como, em algumas versões, como bens ou como riquezas, mas fala sobre a força ou o exército de Israel, Então, está falando de um momento de uma aliança em que os exércitos, ou a força, ou a riqueza de Israel vai ser tirada de Israel e vai ser colocada, todos os bens vão ser entregues para os árabes, vai estar debaixo do domínio árabe, dos descendentes de Edom, é isso que está falando. Então, os forasteiros levaram cativo o seu exército, ou a sua força, os seus bens, e estranhos entraram pelas portas de Israel, pelas portas de Jerusalém, e lançaram sorte sobre Jerusalém, e tu mesmo eras um deles. Então está falando uma profecia ao povo descendente de Edom, Esaú, povos árabes, que vão estar na presença do seu irmão, na presença de estrangeiros, e esses estrangeiros vão tirar as forças de Israel, vão tirar os bens de Israel, vão subjugar o exército de Israel às forças árabes, e vai fazer uma confederação, uma solução para a paz no Oriente Médio com dois estados: o Estado palestino, que vai ser criado, e o Estado de Israel ao seu lado. E é isso que ele está mencionando aqui. Os teus confederados depois te enganaram, porque vão continuar praticando violência, os árabes vão praticar violência, e os judeus vão se indignar com isso, mas assim, não, fizemos um acordo de paz, e eles estão praticando violência contra nós, então não é paz. E então há um levante, um revide e uma vingança da parte de Israel contra o príncipe da aliança. Esse príncipe da aliança, que é um líder das nações árabes, E por isso que eu tinha mencionado na semana passada a respeito de muitos cristos que vão se levantar. Entre eles existe uma linha de pensamento, de interpretação, falando que é um anticristo islâmico, que tem ódio aos judeus, Então fala-se a respeito disso, de um anticristo islâmico. Na verdade não é o anticristo islâmico, é um Cristo, sim, é um líder. Eu mencionei até o presidente da Turquia, que está tentando conseguir essa dominação sobre todas as nações árabes, e tentando também negociar com a Europa, e fazendo uma série de arquitetações de poder, para conseguir crescer. E vai ser um Cristo islâmico, sim, mas não é o anticristo. Talvez ele ou um outro líder seja o príncipe da aliança, descendente de Edom, de uma das nações árabes, que vai fazer um acordo de paz
com a presença dos estrangeiros. E aqui fala que os estrangeiros vão tirar esses bens, tirar a força, tirar o poder do exército de Israel, e vai também lançar sorte sobre Jerusalém. Por quê? Porque o Estado palestino, o Estado árabe, quer que Jerusalém seja a capital do Estado palestino. Da mesma forma que o Estado de Israel tem Jerusalém como sua capital, conquistada por Davi, e consideram Jerusalém como a capital de Israel, a capital espiritual de Israel, porque na verdade a capital civil, né, é Tel Aviv, né? Mas o presidente Donald Trump dos Estados Unidos reconheceu Jerusalém como a capital de Israel e por isso mudou a sua embaixada para Jerusalém. E é nesse sentido também que eu mencionei a respeito do genro do Donald Trump, o Jared Kushner, que é o representante nessas negociações de paz e que esteve presente inclusive na inauguração da embaixada em Jerusalém, reconhecendo para o ódio de todas as nações árabes que querem que Jerusalém seja a capital do Estado palestino. Então, quando os Estados Unidos fez este mover da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, criou um ódio entre os árabes e um desejo de vingança, de praticar violência contra o irmão Jacó. E é isso que está falando exatamente a profecia de Obadias, né? E só que, por causa da vingança, por causa da violência, então haverá uma vingança, né? E é isso que também, falando sobre essa vingança contra o príncipe da aliança árabe, né, o Cristo islâmico, mas não o anticristo, é que tem a passagem que eu quero ler com vocês também, para nós darmos o desfecho nesta aula e nesse assunto. A profecia de Miqueias capítulo 5, todos nós conhecemos, Miqueias 5:2, diz assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequeno entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Falando do Deus eterno, Pai da eternidade, que se fez carne, que nasceu como menino, como Isaías 9, 6 e 7 fala, tá? E aqui está falando, Belém, Efrata, vai ser a capital, o lugar de nascimento daquele que é o Rei e Senhor de toda a história, do Pai da eternidade, se tornando homem e habitando entre nós, tá? E assim, de ti me sairá o Rei que será de Israel. E fala a respeito, ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, o seu Deus, e eles permanecerão, porque desde agora será engrandecido até os fins da terra. Falando uma profecia claramente a respeito da primeira vinda de Cristo. Só que na sequência do texto de Miqueias, capítulo 5, fala assim, 5:5 eu vou ler ainda, e esse será a nossa paz. Então, o príncipe da paz nasceu em Belém, e é o príncipe da paz que depois apresentou-se montado no jumentinho, em Zacarias 9:9 e Lucas 19:28 em diante. E ele fala assim, ele será a nossa paz. E olha o que Miqueias 5:5 fala: quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Aqui está falando sobre a Assíria. A Síria, territorialmente, foi um império antes da Babilônia, que exatamente tinha o domínio sobre as nações árabes. Era um império, vamos dizer assim, árabe, né, de nações árabes, né? E aqui está falando da Assíria, que a Síria vai invadir a terra, e por isso, dentre essas passagens, outras que muitas pessoas falam do anticristo islâmico. E aqui não, está falando não é do anticristo islâmico, mas do príncipe da paz islâmico. Só que esse príncipe da paz, ao invés de executar a paz, como vai ser feito em acordo na presença dos estrangeiros, conforme Obadias 1:11, ele vai assolar a terra de Israel. Então diz, quando a Síria vier à nossa terra, quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Então aqui, o levantamento de líderes em Israel para tentar combater o reino da Síria, ou as nações árabes que vão tentar e vão invadir Israel e destruir tudo ali, tá? E diz, esses 7 pastores e 8 príncipes do povo de Israel,
Esses consumirão a terra da Assíria à espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria quando vier a nossa terra e quando calcar os nossos termos. E estará o resto de Jacal no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como o chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem e nem aguarda os filhos dos homens. E o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Então, o que está falando aqui? Que haverá um revide de Israel, com líderes de Israel, junto com o príncipe da paz, Jesus Cristo, o que é da eternidade. Quando a Síria invadir, haverá esse levante. E a profecia de Edom, que não há entendimento em Edom, porque Edom vai ser totalmente destruído, tá? Para sempre, tá? Então haverá um juízo de Deus com o príncipe, o rei dos reis e senhor dos senhores, exterminando junto com líderes, pastores e príncipes. Miqueias 5:5, quando a Síria vier. Então aqui está falando sobre uma destruição humana, não é a destruição do anticristo, como está em 2 Tessalonicenses 2:8, que Jesus vai destruir pela manifestação da sua vinda, que ele vai destruir o anticristo com o sopro de sua boca. E aqui não é, aqui é o príncipe da aliança, o príncipe árabe, que vai fazer o acordo de paz, vai ter um levante, uma vingança de judeus contra o povo assírio, contra as nações árabes, e eles vão ser exterminados. Só que neste levante, o homem que vai se levantar para liderar aqui, não a destruição final, como está falando aqui do príncipe da paz, mas no primeiro momento de guerras e desolações que são determinadas, de guerras e rumores de guerras, é com o Cristo que vai se levantar no meio dos judeus, um verdadeiro anticristo, um líder das nações que vai estar fazendo parte da aliança, e apesar da aliança com ele, com o príncipe árabe, ele vai usar de engano, vai subir, se tornar forte com pouca gente e vai ser o rei sobre toda a terra. Então, são fatos que estão descritos aqui nas passagens bíblicas, nas profecias, e então é isso que Jesus fez referência. Quando vocês virem o abominável desolação no lugar santo, tá? No templo em Jerusalém, o anticristo vai se assentar como se fosse o próprio Deus, e nós falamos em 2 Tessalonicenses 2:4, até que a destruição que está determinada, quando Jesus Cristo vier e destruir o anticristo e os poderosos da terra, que é a destruição do Império Assírio, não é a destruição do anticristo, tá? Miqueias capítulo 5. E então Deus vai se levantar e vai restaurar a nação de Israel e vai ser rei sobre toda a terra, né? Então nós queremos nesse sentido dar encerramento nesse assunto, né? Nós vamos continuar falando a respeito mais dessas profecias, com mais detalhes, nas próximas semanas. Próxima terça-feira, se Deus permitir, estaremos aqui ao vivo para poder estar transmitindo. Se não, vamos gravar, como foi essa ministração agora, e depois publicar nas diversas redes sociais, nos canais da Família da Fé. E então que você possa ouvir essa gravação, ler as escrituras. É claro que não podemos abranger todos os assuntos agora, mas à medida que nós vamos avançando no conhecimento das profecias bíblicas, então nós vamos estar recebendo maiores detalhes daquilo que está escrito e vendo estas coisas prestes a se cumprir. Estamos vivendo dias que antecedem a aliança entre árabes e israelenses para criar o Estado palestino e para dividir a cidade de Jerusalém, como está em Obadias 1:11. Então, quando o Donald Trump trouxe a embaixada para Jerusalém, nos Estados Unidos, então isso criou uma ira, e dentro do conflito entre árabes e israelenses vai haver uma decisão, uma conferência internacional para que os estrangeiros determinem de quem vai ser a capital, Jerusalém, de que povo, se vai ser do Estado palestino, se vai ser do Estado de Israel, se vai ser a capital dos dois estados ao mesmo tempo, como uma confederação, que é o que fala lá em Obadias 1:7.
e também uma outra possibilidade de ser uma cidade neutra internacional. São várias opções de negociações que estão sendo feitas, né? Na proposta do Donald Trump, ou do Jared Kushner, né, que é o genro que está responsável pelas negociações, ele propõe que Jerusalém seja de Israel e cidades, a circunvizinhança ali de Jerusalém, seja a capital do Estado palestino. É claro, os palestinos não vão aceitar, os árabes não vão aceitar e querem que a cidade seja dividida, como está escrito em Obadias 1:11, que vão ser lançadas sortes sobre a cidade de Jerusalém, e entre eles que vão ser lançados sortes estava o príncipe da aliança edomita, ou filho de Esaú, das nações árabes. Estamos nesta iminência. Eles vão fazer um acordo de paz durante 7 anos, e depois deste acordo de paz, já que a cidade vai ter que ser dividida, então Jerusalém, o povo de Israel, vai ter a possibilidade de reconstruir o templo na cidade de Jerusalém, ao lado da mesquita da Cúpula Dourada. Então muitos pensam que a mesquita tem que ser derrubada para reconstruir o templo, mas a mesquita da Cúpula Dourada, o Domo da Rocha, está ao lado, no átrio exterior, no pátio exterior do local que é o templo verdadeiro. Então há escavações já constatando já o local exato do templo. Tem o Muro das Lamentações, que é o muro exterior, e ali ao lado da mesquita já tem até maquetes, você pode achar isso na internet, da mesquita ao lado do templo reconstruído, e ali os judeus vão voltar a adorar a Deus, até que na metade dos 7 anos de aliança, ainda com violência, que vai estar acontecendo, paz e segurança, e vem uma repentina destruição, porque o lado judeu, o homem viu o Cristo, que vai se apresentar como Cristo para os judeus, vai estar se assentando no santuário de Deus, vai destruir o príncipe da aliança, os poderosos da terra, e vai se assentar no santuário de Deus durante a metade da semana para o fim. Então 2 tempos e meio, 1260 dias, 42 meses, como está escrito em Apocalipse 13:5. O anticristo governando sobre as nações durante 42 meses, a quebra da aliança, e então vem a segunda metade de grande tribulação, como o Senhor Jesus Cristo mencionou em Mateus 24:15. Então, desta forma, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo os dias que antecedem o início da última semana, os últimos 7 anos que virão sobre as nações, até que venha um novo tempo, então, uma nova era, com o Cristo Jesus governando para estabelecer justiça eterna, cumprindo a profecia das 70 semanas. Então, estou fazendo um resumo ainda, trazendo algumas coisas em lembrança, tá, para aqueles que já ouviram, e então vamos dar sequência na próxima semana, segundo a graça e a bondade de Deus, tá? Que Deus te abençoe, que você possa ouvir, que possa ler a palavra do Senhor, e vamos sendo esclarecidos à medida que nós nos aprofundarmos no conhecimento da palavra profética. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, não fiquem desesperados de coisa alguma. Jesus falou: não vos perturbeis. Essas coisas vão acontecer, mas ainda não é o fim. Estamos começando o princípio das dores. Estamos começando daqui a pouco uma aliança que vai determinar os últimos 7 anos antes da vinda de Cristo, para governar como Rei que é, agindo sabiamente e com justiça eterna sobre todas as nações. Que Deus abençoe a todos, então, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.